Vamos de pé para a leitura bíblica, abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 14. Nós vamos ler do verso 26 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do verso 26 até o final do capítulo 14, versículo 40. Os irmãos acharam na Bíblia? A palavra de Deus diz: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém. Pai, obrigado por estarmos juntos na Tua casa esta manhã para ouvir a Tua palavra. E é ela que realmente nos interessa. Não estamos aqui para ouvir doutrinas de homens, nem historinhas, nem filosofias deste mundo, mas sim dar ouvidos à Tua palavra, porque ela é o verdadeiro alimento para as nossas vidas. E nós precisamos desse alimento. E só o Senhor pode nos dar. Fala ao nosso coração, ó Deus, ministra a cada um de nós, indo de encontro às necessidades espirituais de todos que aqui se encontram. E usa, Pai, a minha vida. Como um instrumento em Tuas mãos, eu preciso da unção do Espírito Santo para ministrar a Tua palavra com poder e autoridade e com verdade. Assim, eu peço ao Senhor a unção, o poder, para que todos nós aqui possamos ouvir a Tua voz. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é mais um trecho da Bíblia que poucas vezes você ouve nas igrejas, e algumas vezes, quando ouve talvez até de maneira errada, não é? Mas, mais uma vez, o Senhor está nos inspirando a falar de doutrina, não é? Na quarta-feira, falei aqui sobre doutrina, uma doutrina importante da fé cristã. E quando falamos sobre doutrina, algumas pessoas têm reações diferentes. Alguns chegam a dizer que doutrina não é importante para a igreja. Algumas pessoas acabam até pensando que doutrina é algo errado, é algo ruim. Eu creio que doutrinas inventadas por homens, sim, estas são prejudiciais, são ruins. Mas doutrinas bíblicas, doutrinas de Deus, não há como elas serem ruins. Elas são boas para nós, para o nosso aprendizado. E para a igreja é muito importante se falar de doutrina, porque doutrina
significa ensino, irmãos. Então, uma igreja precisa de ensino. Todos nós precisamos ser ensinados na palavra de Deus. Então, eu não entendo por que tanta reação. Algumas pessoas que até se acham mais espirituais chegam a dizer assim: não, para que gastar tempo com doutrina? Será melhor a gente se preocupar com a evangelização dos perdidos. Olha, mas para evangelizar os perdidos você precisa de doutrina. Você vai evangelizar o que para eles? Se você não tiver um ensino para ministrar a eles. Se você não tiver o ensino que você aprendeu para transmitir a outros, como diz a palavra de Deus, devemos fazer. Então, doutrina é fundamental, porque um evangelho sem doutrina é um evangelho vazio, é um evangelho sem conteúdo, sem substância, não é? É um evangelho que fala superficialmente ao coração do homem. E Jesus, ele ensinou muitas doutrinas. O apóstolo Paulo e os demais apóstolos ensinaram também muitas doutrinas, e hoje nós, como igreja, não podemos deixar isso passar. Não podemos esquecer dessa história, dessa doutrina, destes ensinamentos que nos foram passados, porque foram passados por serem importantes. Então não podemos desprezá-los, como alguns hoje, infelizmente, têm feito. Veja o que diz João 7,17. Veja como a doutrina é importante e destacada na Bíblia. João 7,17. Está escrito assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, e se ela é de Deus, ou se falo por mim mesmo. Esse texto está inserido num diálogo que Jesus teve com alguns mestres judeus, que o questionavam, que questionavam os seus ensinamentos. E ele, respondendo a estes mestres, disse o que está escrito aqui: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. O conteúdo da doutrina, se ele é humano ou se ele realmente é espiritual e procede de Deus. Nós que queremos fazer a vontade de Deus, temos que cuidar de entender, de compreender a doutrina bíblica, a doutrina das Sagradas Escrituras. E as doutrinas sempre fizeram parte da pregação do Evangelho. Quer ver um exemplo? Abra a Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 12. Atos, capítulo 13, verso 12. Um evento em que um homem estava sendo evangelizado. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Quando o evangelho foi pregado ao procônsul por Paulo, Paulo pregou um ensino do evangelho. Então ele foi ensinado e ele ficou maravilhado com o ensino, com a doutrina que ele recebeu. Veja, o evangelho, a transmissão do evangelho exige que a gente ensine as pessoas a respeito do caminho da verdade. Evangelho, a propaganda enganosa que hoje algumas igrejas até têm feito, é atrair pessoas com promessas. E o evangelho não é ministrado. Você é atraído por aquilo que te foi prometido, pelas vantagens que te foram oferecidas. E o ensino não é transmitido a você. Mas o procônsul não ficou impressionado com as vantagens que Paulo lhe oferecia, mas sim com a doutrina que ele ensinou. E a Bíblia diz que ele ficou maravilhado com aquela doutrina. Então, irmãos, nós que cremos no Evangelho, na mensagem da cruz, a gente deve dar importância à doutrina de modo a vivermos de acordo com ela. Não com a doutrina dos homens, nem das igrejas, que muitas delas foram produzidas por homens, mas especialmente com as doutrinas de Deus reveladas na Bíblia. Eu preciso obedecer. Doutrina não se discute, irmãos. Doutrina se obedece. É claro o que está sendo apresentado na Bíblia. Então eu preciso obedecer. Eu não preciso ponderar. Hoje nós chegamos a um ponto em que a igreja está tremendamente fragilizada. A qualidade daqueles que se dizem crentes hoje é extremamente duvidosa. É como aqueles produtos antigos que a pessoa trazia do Paraguai.
Sabe como é que é? Você diz assim, isso é Paraguai. Hoje eu acho que tem muito crente paraguaio por aí, irmãos. É falso, não é verdadeiro. Por quê? Porque simplesmente ignoram as doutrinas de Deus. O sentimento substituiu a doutrina. Aquela célebre frase, eu sinto no meu coração. Essa frase tem um problema tremendo com ela, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se eu sinto no meu coração, tem uma grande chance de eu estar enganado. Os meus sentimentos têm uma grande chance de me enganarem. Mas hoje as pessoas substituíram a doutrina bíblica, exclusivamente o que está dito pela Bíblia, não pelas igrejas com seus dogmas, e então fazem o seguinte, olha, eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Por quê? Eu acho. Eu acho que essas coisas aqui eu posso fazer tranquilamente. Eu acho que esse comportamento, eu não sinto no meu coração que ele é ruim. Eu sinto que ele é bom. Eu sinto que não tem nada demais. Irmãos, a que ponto nós chegamos? É o que eu falei aqui na pregação de quarta-feira, por isso é importante que você a ouça. E veja como Deus faz as coisas. Eu falei quarta-feira, né, sobre a questão do carnaval, né, dessa promiscuidade, né, que está havendo entre a própria igreja e o carnaval. Na quinta-feira de manhã, quando cheguei ao trabalho, uma colega de trabalho me procurou, ela trouxe o seu filhinho, 4 anos para o trabalho, que eu conheço já há algum tempo, desde que ele nasceu, né? E ela veio, trouxe o filhinho para falar comigo, e ela é cristã, sabe que eu sou pastor, e disse assim, fala para o pastor o que a mamãe ensinou, que carnaval não é de Deus, né? Falando baixinho para ninguém ouvir na sessão, né? Senão ia gerar um tumulto, né? Aí fala para a mamãe, fala para o pastor e tal, para o Maurício. Aí o garoto meio sem graça e tal. Aí ela, pois é, eu estou ensinando a ele, mas está uma luta, sabe, Maurício? Porque hoje em dia está complicado. Veja, o meu marido que não é cristão, ele entendeu eu passar esse conceito para o meu filho, mostrando que o carnaval não é de Deus. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas dentro da igreja que não entendem. Quer dizer, o meu marido que não é crente entende, mas a pessoa não é crente entende. O meu marido só ficou meio desconfiado, ela dizendo para mim. Por quê? Porque ele começou a ver, porque de vez em quando ele vai à igreja comigo, começou a ver. Aí ele pensou, mas vem cá, o filho daquele casal lá da igreja, eu vi ele no bailinho. Aí ela ficou com aquela cara, né, coitada, sem saber o que dizer. Aí depois ele lembrou, bem, mas aquele outro casal, eles são líderes do casado para sempre. E eu vi os filhinhos dele também lá fantasiados de pirata e odalisca. Aí ela me falou isso. Eu falei, minha querida, eu preguei isso ontem lá na igreja. É o fim do mundo que nós estamos vivendo. Eu não me assusto mais com isso. Por quê? Tudo hoje é relativo. É relativo ao que eu sinto no meu coração. Não, qual o probleminha? Meu filhinho de pirata fica tão lindo. A minha filhinha de odalisca, que gracinha. Foi o que eu disse quarta-feira. Com 3 anos, com 4 anos, é uma gracinha. Mas quando tiver 14, ela vai dizer, papai, vou beijar todas as bocas no bailinho, na matinê lá. Aí você, não vai não. Pai, mas você me levava desde pequenininha. Eu aprendi com você que isso é legal, papai. Mamãe, e agora? Mudou o teu discurso? Por falta de doutrina, irmãos. Por falta de ensino da palavra de Deus. Não do que as igrejas, porque eu disse também quarta-feira e vou repetir hoje, as igrejas pegam as doutrinas e exageram as doutrinas, né? Achando que tudo é proibido, então, tudo é contra, tudo é isso, tudo é aquilo. E aí, é terrível esse posicionamento. Mas vamos ficar só com a Bíblia, só com os princípios de Deus que são eternos e irrevogáveis. Vamos ficar só com eles, que nós vamos entender como devemos agir. Qual deve ser o nosso comportamento? Daí o título dessa mensagem, doutrina e comportamento. Porque a doutrina que não afeta o comportamento não tem nenhum valor. Eu posso conhecer tudo na minha mente, mas não mudar nada na minha vida. Mas também, como disse quarta-feira, apenas a alteração do comportamento sem a alteração do meu coração, nada produzirá. Porque eu serei uma pessoa contida, controlada. Agora tirou a camisa de força, já era. Eu saio igual um bicho por aí, né, irmãos? Então não adianta também um comportamento controlado se o meu coração ainda deseja essas coisas. Nada vai ser resolvido dessa forma. Mas vamos entender a importância da doutrina, porque seguir a mensagem da cruz requer um compromisso.
Jesus foi claro. Jesus nunca prometeu a um cristão que ele poderia ficar muito bem na igreja e muito bem no mundo. É necessário escolher com quem você quer ficar bem. Jesus foi até, na visão de alguns crentes moderninhos de hoje, Jesus era muito radical. Porque ele dizia assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Aonde está a minha vontade? Aonde está a minha preferência? Aonde está o que eu acho? Está tudo na cruz. Porque ele falou: tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Negue o que você pensa, negue o que você acha, negue o que você aprendeu desde pequenininho e me siga. Então, fazer um compromisso com Deus é estar de acordo com a palavra. Ou estar de acordo com o mundo. Não dá para estar de acordo com as duas coisas. Não dá para você ser politicamente correto, como alguns cristãos hoje querem ser, achando que com isso vão atrair as pessoas. As pessoas têm que saber a verdade do Evangelho, para saberem no que estão se metendo. Evangelho é compromisso com Deus, com Cristo. Eu não preciso ser politicamente correto para atrair as pessoas. É a palavra que tem que ser ministrada para que a pessoa seja convencida pelo Espírito Santo de que a palavra é a verdade. E de acordo com essa verdade a gente seguir em frente. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 16. Abra aí, Romanos capítulo 16, versículo 17 até o versículo 19. Romanos 16, do verso 17 ao verso 19, diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com o quê? Com a doutrina que aprendestes. O que a Bíblia manda fazer? Afastai-vos deles. É isso que a Bíblia manda fazer, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Ou seja, aquilo que acham, aquilo que pensam, aquilo que sentem no coração, é isso que elas seguem. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. É um evangelho que é light, sabe? Jesus é bom, vem para Jesus que ele vai te dar tudo e tal, é paz e amor, né? Não julgamos, não condenamos. A Bíblia nos manda julgar, irmãos. A Bíblia nos manda, ela só nos adverte que com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Mas a ordem de julgar é bíblica, não é inventada por nenhum pastor, muito menos eu. É a Bíblia que manda eu julgar tudo e reter o que é bom. É a Bíblia, mas a gente quer um evangelho, paz e amor. E a Bíblia não mostra isso para mim. Pelo contrário, ela diz que essas palavras, essas lisonjas, enganam o coração dos incautos, que com isso não ficam sabendo da verdade. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Equilíbrio é o que está faltando. Nós estamos pendendo na balança. Ou nos tornamos extremamente legalistas, extremamente proibidores, ou nos tornamos extremamente liberais, pode tudo, é uma bagunça. A Bíblia nos chama para o equilíbrio, irmãos. Equilíbrio que não é conseguido com o que eu penso, com o que eu acho, mas sim com o que a Bíblia diz. Não com o meu coração, mas sim com a palavra de Deus. É a isso que o Senhor está nos chamando. Só que, até agora, você talvez esteja perguntando: pastor, mas o problema é que a Bíblia é a mesma para todas as igrejas. E cada um tira uma doutrina diferente dela. Então, aonde está o problema? Está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. O problema está na interpretação dela pelos homens, a que chamamos de hermenêutica. Então, o problema é a hermenêutica dos textos bíblicos. De que maneira, com que padrões a pessoa usa para interpretar o que está escrito. Irmãos, não há segredos aqui. Nós só conseguimos interpretar a Bíblia, regra básica de hermenêutica, interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Se cremos que foi Deus que a inspirou de início ao fim, o autor é o mesmo, embora os homens usados tenham sido diferentes. Se o autor é o mesmo, ele não se contradiz. Então, ele tem coerência no que fala. Então, quando eu não entendo algo da Bíblia, eu pego a própria Bíblia para explicar.
E quando vou interpretar o texto, eu preciso usar o método histórico-gramatical. Eu preciso entender as palavras que estão sendo usadas e interpretá-las sem viajar no conceito, sem fazer alegorias, fantasias. Muitas vezes nós deixamos de lado a interpretação literal só porque ela não nos agrada. Aí ele, não é possível que Deus esteja dizendo isso, então ele deve querer outra coisa. Não. É Bíblia pela Bíblia, e o que é literal tem que ser literal. O que está dito literalmente tem que ser entendido literalmente. Então eu preciso aprender a fazer isso. Nunca, jamais posso discutir a veracidade de um ensino, de uma doutrina bíblica baseada no tempo. Esse talvez seja o maior erro que os cristãos e talvez até as igrejas cometem hoje. Interpretam a Bíblia de acordo com o tempo. E aí leem um texto e dizem assim, bom, esse texto aqui, nos dias de hoje, é difícil de entendê-lo, porque as coisas mudaram, a sociedade mudou, o mundo é moderno, a gente tem internet, computador. Esse texto aqui ele devia estar falando isso para aquele tempo. Pronto. Quando eu fiz isso, eu acabei com a Bíblia. Pode jogar lá fora. Porque, principalmente, se esses textos são para aquele tempo, a nossa Bíblia está grande desnecessariamente. Podia arrancar essas páginas, a Bíblia ficava mais leve, ia ser mais fácil de você carregar. Tudo que você olhasse assim, não, isso aqui é naquele tempo, aí você podia arrancar. Não há nada aqui que seja para aquele tempo. Vou te dizer e vou te explicar daqui a pouco por quê. Porque Deus fala por princípios. Em tudo que está dito há um princípio, e o princípio é eterno. A aplicação do princípio muda conforme o tempo, mas o princípio não. Então, o texto que eu não entendi para o dia de hoje, eu posso olhar até para o seu contexto histórico. Mas mais importante do que isso é tirar o princípio. O que Deus queria dizer quando inspirou isso? Ah, não, Deus inspirou isso aí, mas era só para aquele povo lá. Para o povo de cá, não, pode arrancar essa inspiração de Deus, é que ela não vale mais. Não. O que Deus estava pensando quando inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso? Ou Pedro, ou qualquer outro. O que Deus estava pensando nessa hora? Esse é o princípio. E isso aí, irmãos, isso é eterno. Não está atrelado ao fator tempo. Porque, primeiro, Deus é o Senhor do tempo. Amém? Para Deus não existe tempo. Então, nada disso aqui está atrelado ao fator tempo. Eu preciso, então, entender o princípio. E é nessa hora que começam as dificuldades das pessoas, das igrejas, das doutrinas, das confusões, dos homens criando suas próprias doutrinas, né? Dos homens exagerando aquilo que a Bíblia está dizendo, ou então afrouxando, dizendo que isso é para aquele tempo, e deixamos de lado o princípio. Mas se eu entender o princípio, como eu disse aqui no início, eu preciso aprender a viver de acordo com o princípio. Porque a pior coisa, irmãos, é eu conhecer e não obedecer. Quando eu não conheço, eu até tenho uma tênue desculpa para a minha desobediência. Diz assim, eu não sabia, por isso eu desobedeci. Mas quando eu sei, a própria Bíblia diz isso, quanto mais você recebe, mais você é cobrado. A quem muito é dado, muito é requerido. Então, quanto mais eu conheço, indesculpável vou me tornando, porque agora sei. Então eu não posso continuar ainda com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu senti no meu coração, porque agora sei, me foi revelado, entendi o princípio, agora eu tenho que obedecer e acabou. Só isso, queridos. E o que está escrito aqui, nesse texto de Paulo, que é mais um, como eu falei na quarta-feira, que pouca gente lê, que poucos se atrevem a pregar, é um texto importante, porque ele está falando da igreja, ele está falando da reunião da igreja, que é isso que estamos fazendo aqui agora. Ele está traçando aqui diretrizes para essa reunião da igreja. Então, o que ele está apresentando são conceitos eternos de Deus sobre a reunião da igreja. Não é para a reunião da igreja lá em Corinto. Ah, então lá em Roma não servia, só em Corinto. Ah, em Filipe não servia. Então, os de Filipe não precisam ler a carta aos Coríntios.
Não, isso é para todas as épocas. Eu preciso entender o princípio, o que Deus queria dizer. Então, eu vou dar uma releitura no texto junto com você, para a gente entender os princípios aqui apresentados. Versículo 26, diz assim: que fazer, pois, irmãos? Ele está falando aos irmãos, está falando à igreja. Quando vos reunis, é o que estamos fazendo aqui, nos reunindo. Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Primeiro princípio e conceito que Deus está nos apresentando. A reunião dos irmãos na igreja tem, a princípio, pelo que está dito aqui, o objetivo de nós darmos e compartilharmos uns com os outros os dons que recebemos de Deus para a nossa própria edificação. Percebe como é diferente o que está escrito aqui da maioria dos cultos que nós vemos hoje nas igrejas? Ele está dizendo, irmãos, quem é meu irmão aqui? É para você, para nós que ele está falando. Irmãos, quando vocês se reunirem, cada um de vocês traga alguma coisa. Como é que as igrejas hoje estão apresentando o Evangelho? Quando você vier aqui, venha buscar alguma coisa. Não é assim que a igreja apresenta o Evangelho? Não é assim a propaganda da televisão? Venha buscar a sua bênção. Venha buscar a mulher amada em 3 dias. Venha buscar o seu descarrego. Né? Venha buscar. A Bíblia está dizendo que não, que eu me reúno para buscar nada, eu me reúno para trazer. Cada um vem imbuído de trazer alguma coisa. Trazer alguma coisa que eu tenho em casa? Não, trazer daquilo que eu recebi do Senhor. Os dons que eu recebi de Deus. Então, um traz um salmo, um louvor. O outro traz uma doutrina, estou eu aqui trazendo. Um traz uma revelação, outro fala em línguas, o outro traz uma interpretação. Mas não importa o que cada um traga, tudo que for trazido é para edificação. De quê? Da igreja. Do prédio, das pessoas da igreja. Amém? Tudo que eu e você trazemos para cá é para nos edificar. Mas a minha mentalidade e a sua tem que mudar. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje. Mas se você veio aqui querendo receber alguma coisa, já está na canoa furada. Porque, a não ser que você não seja cristão. Há um adendo aqui. Ele está falando aos irmãos. Quando um não cristão vem à igreja, eu acredito que ele recebe alguma coisa. Porque os cristãos trazem tanto que sobra para ele, entende? Cada um traz o seu dom, e o dom que eu trago vai para aquele que não conhece a Cristo e chegou no nosso meio. Ele recebe. Mas quando ele se tornar cristão, ele agora vai passar a dar. E, inclusive a Bíblia diz, melhor coisa é dar que receber. Muita gente não acredita nisso, mas a Bíblia diz, e é doutrina de Deus. Entende isso? Então a gente se reúne para dar. Eu preciso diferenciar essas reuniões da igreja. Reuniões de crentes, todos vêm para dar. Reunião que a gente vem para buscar não pode ser de crente. Não pode. É para visitante, é para não convertido, para pessoas que não creem em Cristo. Aí a gente dá alguma coisa para elas. Mas para cristão, a reunião inclui edificação mútua. Cada um traz o seu dom para edificar o seu próximo. E com isso, a igreja ser edificada. Nós sairmos daqui mais fortalecidos. Com o salmo que você trouxe, com a revelação do outro, com as línguas do outro, com a doutrina do outro, com todos, e não só esses dons, há outros dons que Paulo não citou, mas que ele cita em outros textos. Bíblia pela Bíblia. Que nós podemos trazer também para, com estes dons, eu contribuir com a edificação do meu irmão e assim da própria igreja. Então veja como a Bíblia começa a dizer que as nossas reuniões estão erradas. Há muitas igrejas que se reúnem erradamente, porque não observam esse princípio. Eu espero que você aqui da nossa igreja, de tanto que eu já falei disso nesses 16 anos, que você já tenha aprendido, né? Para que a gente vem aqui. Mas não custa lembrar, né? E a gente está hoje relembrando. Versículo 27 do mesmo texto e o 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Falando com quem? Consigo mesmo.
que Paulo está falando aqui sobre esse dom do Espírito Santo, chamado dom de línguas? Ele está dizendo que cada um deve falar numa única vez, que não devem falar todos ao mesmo tempo. Aqui Paulo está se referindo. Mais adiante ele vai dizer, não proíbam o falar em línguas, no mesmo texto aqui. Então, do que ele está tratando aqui? Ele está tratando de ordem. E há uma diferença importante a ser conhecida em relação ao dom de línguas. A Bíblia diz que esse dom talvez seja o único dom, entre aspas, egoísta. Por quê? É o dom que eu edifico a mim mesmo e não a você. Todos os outros dons Deus me dá para eu edificar você. Esse Ele me dá para eu edificar a mim mesmo. O dom de línguas edifica a mim mesmo. Então, conclui-se que se eu gritar em línguas no seu ouvido, você não será edificado. Você pode até ficar arrepiado, você pode ficar surdo, também tem esse problema, né? Você pode ficar surdo, sair daqui para o hospital, mas edificado você não vai ficar, porque línguas edificam a mim mesmo. Agora, quando as línguas se transformam em profecia, aí elas edificam a igreja. É disso que Paulo está falando. Então ele está dizendo o seguinte, quando falar em línguas, do que ele está falando? Daquele que fala para si mesmo? Não. Ele está falando daquele que se levanta no meio do culto e... Aí não pode ser 3 ou 4 fazendo isso ao mesmo tempo, você vai ficar... Ninguém vai entender nada. Entendeu? Na hora que alguém vai levantar para falar em línguas publicamente para os outros ouvirem, só pode ser um de cada vez. E assim mesmo, se tiver na igreja algum intérprete, alguém que recebeu o dom para dizer, olha, tudo isso que ele falou, quer dizer isso, isso e isso. Aí as línguas se transformaram em profecia. E aí a igreja foi edificada com aquilo que foi dito. Se eu começar a gritar em línguas aqui, você pode ficar arrepiado, você pode ter até um troço. Mas você não vai ser edificado por mim. Edificado, não, você não entendeu nada que eu disse. Você só é edificado quando você entende as palavras da pregação. Aí você é edificado. Agora, Paulo diz, se não tiver intérprete, fique calado. Fale somente para você mesmo. Está escrito aqui, você viu? O que quer dizer isso? Está proibindo falar em língua? Não, cada um pode falar. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, vai ficar aquele burburinho. Como a gente está conversando no restaurante, fica aquele burburinho, ninguém está entendendo nada, mas também não tem ninguém falando com ninguém. Cada um falando de si para si mesmo com Deus. Seu espírito ora de fato, como diz a Bíblia, sua mente fica infrutífera, diz a Bíblia, mas você está se auto-edificando naquele momento. Isso não está proibido. Você pode falar em língua na hora do louvor. Na hora da pregação não é bom, porque senão você não vai ouvir. Quando um burro fala, o outro baixa a orelha, né? Então não é bom falar em língua na hora da pregação. Mas na hora do louvor, você pode falar em língua, está sozinho, foi no banheiro, pode falar em língua, não tem problema. Você está edificando você mesmo. Agora, se dirigir aos outros em língua, você tem que ter um intérprete. Se não tiver, cale a boquinha. É o que Paulo está dizendo. Se você não gostou, não brigue comigo, brigue com Paulo. Se você um dia chegar no céu e encontrar, reclame com ele. Mas é o que ele está dizendo aqui, numa interpretação literal, histórica, gramatical, sem invencionice nenhuma, é disso que ele está falando. O que mais? 29. Ele diz, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros façam o quê? E aí está mandando julgar os profetas. Não, mas não pode julgar, não, pastor. Que hoje em dia o cristianismo é assim, todo mundo julga todo mundo. Sei que. Então vai para macumba, então. Perturba. Está mandando julgar. O que alguém diz, em nome de Deus, tem que ser julgado. Porque se eu não julgar, eu corro o risco de engolir sapo. Gato por lebre. Por isso a Bíblia elogia os crentes de Bereia, dizendo que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque conferiam na Escritura tudo que ouviam os apóstolos dizer. Não importa quem falou, foi o apóstolo da televisão. Esse, então, você tem que conferir mais ainda. Mais ainda. Esse tem que conferir 15 vezes antes de você fazer algum comentário sobre o que ele falar. Não importa. Tem que conferir, tem que julgar. É bíblico, Deus está mandando você fazer. Então, falou, os outros julgam. E aí diz assim, se porém vier revelação a outro em que esteja assentado, o que tem que acontecer? O primeiro tem que se calar. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem
consolados. Olha aqui Paulo falando do objetivo da profecia, aprendizado e consolo. Irmãos, como está diferente isso hoje em dia, né? Essas igrejas das profetadas, você já viu como é que é? Levantam lá de trás, eis que te digo, vaso. O que é isso, vaso? Meu Deus, sanitário? Eis que te falo que Deus e o Senhor e tal, e o manto de não sei o quê, e o anjo com a bandeja, e pai. Meu Deus. Aí diz assim, Deus me revela, eu vejo você num caixão. Cuidado. Caramba, a Bíblia está dizendo aqui que o negócio é ensinar e consolar. O profeta se levanta da parte de Deus para ensino e consolo. Não para dizer que os outros vão morrer, para dizer com quem você vai casar, para dizer se o namoro vai dar certo. Profeta de Deus, irmão, não é mãe de Ná. Está entendendo isso? O objetivo da profecia é esse. Está tudo na Bíblia, a gente só não vê se não quiser, mas está escrito aqui. Se porém vier revelação, então fica sentado, cale-se o primeiro, porque todos podem profetizar um após outro. Isso tudo está escrito. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isso aqui é a chave de tudo aqui, irmãos. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu não sei se você já foi da macumba, eu não sei se você já andou na macumba, sei lá o que você fez na macumba, também não me interessa. Mas, se você já andou por lá, você sabe que lá o cara é cavalo. E cavalo a gente monta em cima e leva para onde quer, se não obedecer, dá correada. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Meu pai era pai de santo. Então, aqui a Bíblia está dizendo que o espírito dos profetas está sujeito ao próprio profeta. Quer dizer, ninguém que é tomado pelo Espírito Santo, seja em línguas, seja em profecia, perde o controle das suas próprias faculdades mentais. Se isso está acontecendo, é demônio, pode botar a mão e expulsar. Demônio é que tira o controle da vida das pessoas, demônio é que aprisiona as pessoas, o Espírito Santo não faz isso. Então, quem começa a falar em língua pode parar a hora que quiser. Quem começa a profetizar pode parar a hora que quiser. Então, não vem com essa, eis, no meio do culto, o pastor está pregando, a irmãzinha do coque levanta lá, eis que te digo. Eu falo, cala a boca, vaso. A palavra está sendo pregada. Só pode ser isso. Por quê? Deus não é espírito de confusão. Ah, mas é incontrolável, o espírito está aqui. Está demônio, repreende que é demônio. É incontrolável? É demônio. Tudo que é incontrolável é demônio. Você tem uma vontade incontrolável de comer, isso é um demônio. Tudo que é incontrolável é demônio, irmão. Não tem essa, não. Não, que vontade. É demônio. O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Então eu posso saber a hora, é Deus que está usando, é Deus que está falando na profecia, eu sou pentecostal, acredito em língua, acredito em profecia, acredito em tudo isso, só não acredito em bagunça. Deus está falando, mas Deus não é de confusão. Imagina 3 profetizando ao mesmo tempo, quer dizer, Deus é Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aí o pai fala, filho, agora cala a boca, eu vou falar, e o Espírito, não, mas eu sou o Espírito e tal, fica aquela briga, não dá certo. Deus é que está falando, então ele vai mostrar para você a hora certa de falar. Ele vai inspirar você e te mostrar a hora certa de agir. Então não tem essa história. O espírito está sujeito ao próprio profeta. Você tem o controle da sua vida quando está sendo abençoado por Deus com algum dom. E você tem o controle de exercê-lo ou não na hora que convém ao Espírito Santo. E a hora que convém ao Espírito nunca será em confusão, em conflito de vários espíritos falando ao mesmo tempo. Não será dessa forma de maneira nenhuma. Entende isso? Então, 2 perguntas. Primeiro, lá para aquele versículo lá da língua. Cadê os intérpretes? Não tem, então fica calado. Fale só para você mesmo. Né? Profecia precisa ser julgada. Eu preciso julgar o que é dito. Irmãos, julguem tudo que te falam. Tudo que eu pregar aqui, julgue. Pegue depois a Bíblia, confere em casa, tem a internet. Hoje tem uma mamão com açúcar, irmão.
Você pega na internet, vai ponto por ponto, lê a Bíblia, pega os comentários, vai lá, faz um estudo, confere, para que você não seja enganado, para que você não seja massa de manobra. Confira na palavra de Deus o que Deus está ministrando. Você pode fazer isso, isso não é errado. E a profecia é assim. E a gente precisa atentar para isso. Versículo 34 e 35. Agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Aí, pronto, aqui entra aqueles negócio do tempo, né? Que o pessoal usa aí. Não, isso aí era naquele tempo, porque a sociedade judaica era uma sociedade muito machista, aquela época, era todo mundo, né? A mulher não tinha isso, não tinha aquilo, a mulher hoje... Aí começa, eles argumentam. Então, vamos fazer o seguinte, rasga esse pedacinho da Bíblia, você tira, passa uma borracha, acaba com ele, que era para aquele tempo, então hoje está ocupando página aqui, gastando papel, né, tinta para impressora. Não precisa mais imprimir isso na Bíblia, porque não tem serventia, virou só uma curiosidade. Não. Há um princípio por trás disso aqui. E eu preciso entender o princípio. E usando aquela regra de que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. O que Paulo está dizendo aqui? Numa leitura sem usar a própria Bíblia para interpretar, eu poderia dizer assim, olha, a partir de agora, a mulher que abrir a boca vai levar uma bifa. Tá? Podia? Se eu usar só isso aqui. Bom, usei só esse versículo aqui. Estamos numa igreja, tem mulheres aqui, se você falar, está errado. Porque ele está dizendo aqui que é vergonhoso. Você vai passar vergonha, a gente vai vaiar você se você falar. Se só tivesse esse versículo, teria sido essa a interpretação. Mas interessante é que nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E na mesma carta, páginas atrás, no capítulo 11, abra comigo aí, algumas páginas atrás. 1 Coríntios 11, o mesmo Paulo que escreveu lá no 14 isso, escreve assim no versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Está explicado? A mulher pode orar e pode profetizar. Está escrito aqui? Tá. Então, como ele fala, a mulher fica calada, mas ele mesmo disse um pouquinho que ela pode orar, que ela pode profetizar, e isso a gente faz com a boca. Se ela pode orar, ela pode falar numa reunião de oração, ela pode fazer a sua oração. Se ela pode profetizar, na profecia está embutido até um ensino, concorda? Porque quem profetiza está ensinando. Então ela pode até ensinar em algumas circunstâncias, concorda com isso, irmãos? Mas aí tem outra coisa aqui, me enrasquei agora, que está falando do véu. E agora? E o véu? Para que eu usei esse versículo agora? Estou mal agora, né? Porque está dizendo assim, toda mulher que ora e profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça. O que as igrejas fazem? Por exemplo, Congregação Cristã do Brasil, uma seita aqui no Brasil. A mulher tem que usar o véu. Então, os homens sentam na direita, as mulheres sentam à esquerda, ou vice-versa, sei lá que eu nunca fui lá ver, mas as mulheres botam o véu. Por quê? Está escrito em 1 Coríntios 11 que ela só pode orar e profetizar com um véu na cabeça. É isso que está escrito aqui? Já experimentou ler todo o capítulo 11? Já experimentou fazer a leitura de todo o texto? Alguns que não gostam do véu vão dizer, mas isso era para aquela época. Não use esse argumento, como eu já falei. Use a própria Bíblia para entender a Bíblia. Véu aqui não é só baseado em costumes da época ou apenas uma moda. O véu do qual Paulo fala, no contexto, você tem que ler o capítulo todo, deixa de ser preguiçoso, lê o capítulo todo. Ele está falando do contexto de autoridade. A cobertura da cabeça é um contexto de autoridade. Então ele está falando de autoridade, e mais adiante ele vai explicar que o véu é um sinal de autoridade a qual a mulher está sujeita. Versículo 10. Diz assim, portanto, deve a mulher, por causa de quem? Dos anjos,
trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Então não é uma moda. Paulo não está falando de moda. Se eu usar aquele argumento, não é para aquele tempo, por isso que não tem mais véu, ele não está falando de moda. Ele está falando de sinal de autoridade. Isso não mudou, isso não vai caducar nunca. Todos os anos sinal de autoridade. Mas e o véu, pastor? Como é que explica? Continua lendo. Versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Mantilha quer dizer véu. A mulher tem o seu cabelo no lugar do véu. Qual a complicação disso aqui que Paulo está trazendo? Está trazendo um princípio. Qual o princípio? O homem deve ter cabelo curto, a mulher deve ter cabelo comprido. Pastor, não fala disso, pastor, senão vai arrumar encrenca. É verdade. Biblicamente é verdade, eu provo para você por quê. Agora, se você gostar ou não, o problema é seu. A verdade é essa aqui. É um princípio. O que acontece é que as igrejas começam a dizer sobre o princípio. E aí tem aquela história do anjo com a régua, você já viu isso? O cara disse que sonhou, que foi para o céu, chegou lá no céu, tinha um anjo na porta com a régua para medir o cabelo da mulher. Se não tivesse naquela medida, desce. Aí pronto, a igreja começou a ensinar que o cabelo da mulher tem uma medida. Não é de medida que Deus está falando, é de princípio. O homem tem que se parecer com o homem, a mulher tem que se parecer com a mulher. Qual o comprimento do cabelo? Não sei. Você que vai julgar, você tem espelho? Se você é mulher, está com o cabelo muito curtinho, e na rua toda hora tem alguém te chamando de senhor, eu acho que você devia se mancar que você não está biblicamente correto. E se você é um homem que gosta de um cabelo mais comprido, rastafari e tal, beleza. Mas se toda hora tem gente assoviando para você, gostosa e tal, você vai ter que se conscientizar que está errado, que está antibíblico esse teu cabelo. Porque estão te confundindo com mulher. Qual é a medida? Não sei. É por aqui, é por aqui, é por aqui. Não sei, gente. É princípio. Qual o princípio, pastor? Deuteronômio 22, 5. Olha o princípio que não caduca nunca. Deuteronômio 22, 5. Esse não vai ser projetado, que não estava no esboço, tá? Tem que abrir a Bíblia. Tem Bíblia aí, irmão? Abre então. Deuteronômio 22, 5 diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, pois, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Um princípio lá do Antigo Testamento. Ah, mas está no Antigo Testamento. E daí, o Deus não é o mesmo, não? Princípio, é eterno. Qual o princípio? Homem parece com homem, mulher parece com mulher. O que muda? Muda a moda. A moda muda. Para você entender como as coisas mudam com o passar do tempo. Na época de Jesus, o homem usava túnica. Aí tinha uma diferença, com cinto, uma coisa, sem cinto é outra. Aí o pessoal começa a dizer e tal. Não importa. O que importa é, quando você olhar para um homem, você via que era um homem. Quando você olhar para uma mulher, você via que era uma mulher. Esse princípio tem que existir até hoje. Aí inventaram o unissex. Quem fez isso? O diabo. Quem inventou a roupa unissex? Capeta, irmãos. Não tem outro nome. Porque é contrário ao princípio de Deus. O princípio é que a mulher se vista de uma maneira que pareça mulher e que o homem se vista de uma maneira que pareça homem. Aí hoje as igrejas falam, não, mulher não pode usar calça comprida. Homem não pode usar saia. E se estiver na Escócia? Na Escócia, um homem de saia, ninguém chama ele de mulher, chama. Então não tem problema. Então o problema não está na roupa. O problema está no princípio. Aonde você estiver, homem tem que parecer com homem, mulher tem que parecer com mulher. Entendeu? Você está num lugar, por exemplo, uma tribo indígena lá, que as mulheres usam o peito de fora. Os homens usam o peito coberto. O que vai acontecer quando a mulher começar a cobrir o peito e o homem descobrir o peito? Está tudo errado. Porque ali se identifica naquela cultura que mulher é assim, homem é assim. Tem uma diferença.
E essa diferença tem que existir sempre. Então o cabelo foi dado à mulher em lugar do véu. Por isso você, com seus cabelos lindos que você tem, com a escova progressiva que você fez, você está honrando ao Senhor. Você está adequada para orar e para profetizar. Amém, irmãs? E você, homem, mantenha seu cabelo num tamanho que ninguém assovie para você na rua. Tá bom? Isso é importante. É importante. Aí, voltando ao texto lá, o que está acontecendo então? O texto não está proibindo a mulher de falar. Ela pode orar e pode profetizar. Mas ainda assim, voltando ao texto, em 1 Coríntios 14, Paulo fala que assim, olha, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. A mulher tem que ser submissa a quem? Biblicamente, Efésios capítulo 5, ao seu marido. Aí logo depois ele fala de novo no dito cujo. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a quem? Seu próprio marido. Porque a mulher é vergonhoso falar em igreja. Qual a dedução da interpretação desse texto? Que Paulo está se referindo a mulheres casadas que, acompanhadas do seu marido no culto público, interpelam, passam à frente do seu marido, falam, e mulher gosta de falar, amém, irmãs? Vocês não gostaram dessa brincadeira, não? Tá bom. Mulher gosta de falar, fala pelos cotovelos. E aí, nisso, algumas apagam os seus maridos. E isso, biblicamente, é errado. Se você gosta de falar e seu marido é quietinho, aprenda a ficar quietinha também. Incentiva ele a falar e não você. Entende? É bíblico isso, irmãs. Quer você ache bonito ou não, quer seja moderno ou não, é bíblico, princípio de submissão, por causa dos anjos, por causa de autoridade, ordem, decência. Está marido e mulher na igreja, a mulher, chega lá, sai dando palpite, sai falando, é vergonhoso. Está passando à frente do seu marido. Chega em casa, fala com ele, diz, marido, você devia dizer isso que eu queria dizer lá, mas fala você lá, porque você é o marido. Mas não, mulher, vai na frente, tudo. Por isso o mundo está nessa zona, irmãos. É por isso que as coisas estão assim. Porque as mulheres estão assumindo o lugar dos homens, e os homens assumem o lugar da mulher. É por isso, ou não é por isso? Se a mulher está virando um homem, naturalmente o homem começa a virar mulher. O princípio de Deus está sendo destruído. Por isso o mundo está assim. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. E nossa da igreja, que começamos a trazer essa modernidade para dentro da igreja, substituindo doutrina por achismo, por meu coração, por meu sentimento. Não tem nada a ver. É a palavra do momento. Amados, não façam isso, porque é assim que a Bíblia é desvalorizada, é assim que os princípios de Deus são achincalhados, e é assim que a gente começa a aceitar o unissex em tudo na nossa vida. Tudo que Deus fez, o diabo quer perverter. E nós acabamos colaborando com isso. E aí Paulo termina dizendo no verso 36, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Paulo está dizendo, foi vocês que inventaram a Bíblia, ou vocês acham que a Bíblia foi escrita só para vocês? Olha como Paulo é, né, legal para ensinar, né? Já dá uma desafiada logo neles. Vocês acham que a Bíblia é só para vocês? Vocês acham que a Bíblia foi escrita aí para vocês? Ele está interpelando. Por quê? Se eu não interpretar biblicamente, eu estarei me colocando na posição de dono da verdade. Estarei achando eu, dizendo eu o que eu acho, o que eu penso. O que eu acho, o que eu penso não está em jogo, é o que a Bíblia diz. Se eu entender por ela, eu tenho que mudar o que eu penso e agir de acordo com ela. Eu tenho que mudar o que eu creio, mesmo que isso vá contra mim, contra a minha família, contra qualquer um. Eu tenho que mudar o que eu creio e tenho que me adaptar ao que está escrito. É assim que funciona. Não fui eu que escrevi a Bíblia. E ela não veio somente para mim. É isso que Paulo pergunta. E termina no verso 37 e 38 dizendo, agora é para você. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Se alguém se considera espiritual,
receba o que Deus está te falando. Porque eu sei que vai ter alguém que vai dizer, né, pastor está exagerando. Eu continuo com o meu coração, eu não sinto, não acho nada demais. Vou continuar fazendo, vou continuar brincando carnaval. Não vai para o inferno, não me perturba. Não me perturba, faz o que você quiser, você é livre. Todo mundo que vai para o inferno é livre para ir para lá. Deus não manda ninguém para lá. Mas também Deus não tira ninguém de lá. É a pessoa que vai. Está entendendo? Deus não manda nem tira. É a pessoa que vai. E vai com suas próprias pernas, irmãos. Com sua própria cabeça dura, renitente, resistente à palavra de Deus. Se você se acha espiritual, a maior prova de que você é espiritual, como diz Paulo aqui, é que você obedece à palavra de Deus. Até quando ela é contra você. Até quando ela é contra o que você faz, contra o que os teus filhos fazem, contra o que a tua família faz, mas ela é a palavra de Deus, então você obedece à palavra de Deus. Isso é ser espiritual. E Paulo termina dizendo, tudo, porém, seja feito com o quê? Com decência e ordem. Decência, ordem, equilíbrio deve reger a igreja. O que está faltando para nós hoje, irmãos, é equilíbrio. E equilíbrio é a balança equilibrada. Mas a gente está assim, ó. Ou para tudo pode, ou para nada pode. A gente está assim. Enquanto Deus nos chama ao equilíbrio. A igreja precisa ser equilibrada. Decência e ordem. Espírito Santo, ser espiritual, não quer dizer ser bagunceiro. Ter dons do Espírito não quer dizer passar por cima de autoridade. Tudo é sujeito à autoridade. Eu também tenho que ser. Amém, queridos? Aprenda com a palavra de Deus e obedeça para que você seja espiritual. Em nome de Jesus.